Olá, concurseiro, olá, concurseira. Estamos aqui na Central de Concurso para trabalhar um assunto muito interessante, é o Revendo a Tempo. Revendo a Tempo. Eu sei que a sua prova se aproxima. Você que vai prestar concurso público para o Ministério Público da União, tem que saber, uma das disciplinas que vai cair no seu concurso é arquivologia. E nós iremos, na próxima hora, tratar de assuntos importantes sobre essa matéria. Você que assistiu a aula com a gente aqui na Central de Concurso sabe, nós intercalamos conceitos e questões de prova, mas a estratégia hoje aqui é o seguinte, rever os conceitos, rever a matéria. Então já combino uma coisa com você, ao terminar esse vídeo, eu quero que você, com tudo na sua cabeça bem fresquinho, pegue os seus cadernos de questões e comece a resolver as questões de arquivologia. E depois você me conta, perfeito? Meus queridos alunos, primeira coisa, o edital trata do seguinte, vamos ver o edital aqui, ó. O edital de arquivologia está lá na parte de administração e os assuntos aqui discorrem sobre, desde a parte de legislação da arquivologia, como conceitos básicos, passando pela questão de protocolo, o ciclo de vida do documento, gestão de documentos, como a gente pode preservar e manter esses documentos, como podemos restaurá-los. Então, meu querido, o edital está aí, eu falei um breve resumo do edital, e nós trabalharemos esse edital na nossa aula de Revendo a Tempo. Você que vai prestar o concurso do MPU, tem que saber, a organizadora é CESP, chama a sua atenção, certo ou errado, hein? Chama a sua atenção, uma errada pode anular uma certa, então atenção, não chute, essa prova você não pode chutar. Segunda regra de ouro, faça exercícios das últimas provas, suas questões costumam abordar alguns tópicos, não precisa se debruçar sobre o todo edital, pega os conteúdos importantes. Terceira regra, para você se dar bem nessa prova, faça as questões, como o CESP não agrupa as disciplinas, faça as questões mais fáceis na ordem que elas aparecerem. Deixa as questões difíceis para o final. Então, eu costumo, nas minhas aulas, dar essas 3 regras de ouro de cada organizadora. Nessa aula Revendo a Tempo, isso é importante também. Pessoal, quando se fala em arquivologia, nós temos que nos remeter à Revolução Francesa. Professor Eduardo, Revolução Francesa faz tanto tempo, sim, mas lá nasceu os princípios da arquivologia, que na verdade são 2 pontos importantes. Quais são os pontos importantes que a Revolução Francesa determinou e deixou como legado dentro desse assunto que é a arquivologia? Primeiro, é responsabilidade do Estado, a guarda, a organização, a preservação dos documentos. Segundo, esses documentos são guardados, essas informações são guardadas por 2 motivos. Primeiro, para servir de base para a própria máquina governamental funcionar. Segundo, servir de base para a própria máquina governamental funcionar. E também para que você, cidadão comum, eu, cidadão comum, tenhamos acesso aos documentos. Então, guardem isso. Essa é a base da arquivologia. O governo é responsável pela manutenção dos arquivos e esses arquivos são mantidos para você, cidadão comum, ter acesso à informação. Ok? Para começo de conversa, arquivo, conjunto de documentos, quaisquer que sejam suas datas, seus suportes, materiais produzidos ou recebidos por pessoas físicas, pessoas jurídicas, autarquias, órgãos governamentais. Então, meus queridos, você como pessoa física produz arquivo. Um órgão do governo público produz arquivo.
Gente, essa definição que você está vendo aí, essa definição, ela é trazida do Dicionário Arquivístico Internacional. Então, arquivo é igual aqui na França, nos Estados Unidos. Conjunto de documentos produzidos por pessoas físicas, jurídicas, órgãos públicos, no exercício das suas atividades. Quando essas pessoas recebem, acumulam os arquivos ou os documentos, é constituído também o arquivo. Não importa o seu suporte, não importa a sua data. Quer entender melhor isso? Olha a característica dos arquivos. Qualquer data, qualquer suporte. O que é suporte? Você vai ver daqui a pouco. Uma informação numa folha de papel é um documento, E documento não importa qual seja o suporte. Uma informação num DVD, num CD, é um documento. No caso do CD, DVD, o suporte é o próprio disco, a própria mídia. Pessoal, não importa o formato que você está vendo aí na nossa animação é um livro. Agora, quer ver outro formato? Jornal. Quer ver outro formato? Um mapa. Isso tudo, pessoal, é um documento e um conjunto de documentos se constitui um arquivo. Outra coisa, o arquivo é de origem. A origem do arquivo pode ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, órgãos públicos. Então, a origem do documento, a origem do arquivo também não importa. Outra coisa, diz respeito à natureza dos documentos, à natureza dos arquivos. E isso é um assunto importante. Você sabe que a lei do arquivo acabou de mudar. Então isso vai ser cobrado. Daqui a pouco nós vamos falar da lei do arquivo. Isso com certeza será cobrado também na prova. Então, pessoal, com relação à natureza, nós temos documentos ostensivos, que são documentos liberados. A divulgação desse documento não prejudica o órgão que o divulgou. Agora, nós temos documentos sigilosos, documentos secretos, documentos ultra secretos. Então, pessoal, esses documentos é o que recebe lá aquele carimbo que a gente vê no filme lá, né? Top Secret, documento secreto. É isso que você tem que entender. A natureza do documento diz respeito a isso. O documento pode ser acessado ou não. Guardem isso também. A informação que tem um documento e, consequentemente, forma um arquivo, pessoal, ela pode se apresentar dessa forma. E você precisa tomar cuidado na fala, na escrita, na imagem, na representação. Então, olha lá, é a noção, informação, é a noção ou ideia de uma mensagem contida. Você já ouviu falar, uma imagem vale mais que 1000 palavras, uma imagem é uma informação. Outra coisa que pode ser cobrado na prova, o que efetivamente é um arquivo? Eu trago para você quatro óticas de um arquivo. O arquivo pode ser conjuntos de documentos relacionados a um determinado assunto. Um arquivo pode ser um documento que está sob custódia. Atenção, atenção, atenção. Custódia é um assunto também tratado em arquivologia. Custódia, pessoal, aquele documento que está sendo cuidado por um terceiro. Atenção, atenção, atenção. Agente custodiador. E atenção para esse detalhe. O agente custodiador não tem ação de propriedade sobre o documento. Você, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido falar em fiel depositário. Então, o fiel depositário, pessoal, é alguém que tem a custódia do documento. Nas minhas aulas, você se lembra, eu dei o exemplo da Brasiliana, www.brasiliana.usp.br. Quem que é a Brasiliana? A Brasiliana é a biblioteca virtual da USP. E por que eu estou falando da Brasiliana nesse exato momento? Ela criou uma biblioteca virtual e tudo isso nasceu com a doação de um brasileiro, pessoal, de uma alma, de um coração fabuloso, que foi José Midrin. Ele doou o seu acervo, a sua biblioteca, para a USP.
E a USP agora é o agente custodiador. Ela mesmo não tendo a ação de posse de propriedade, é ela que cuida dos documentos. E você sabe, um dos assuntos também tratado em aula, digitalização de documentos. Você se lembra, a USP criou lá um robô chamado Maria Bonita, que digitalizou esses acervos. Você se lembra, 30 páginas esse robô digitalizou por minuto. Eu falei isso em sala de aula, com a tecnologia OCR. Então as coisas se amarram, pessoal. Outra coisa, um arquivo pode ser aonde se guarda os documentos, a instalação. Então, quer ter um exemplo de um arquivo? Um fórum. Você já foi num fórum? Você já foi levantar documentos num fórum? Você já fez uma carga de documentos no fórum? Então, vai em qualquer fórum, você vai ver lá, caixas e caixas e caixas armazenadas, como aqui. Não tão organizadas, né? Não tão organizadas. E por fim, pessoal, o arquivo pode ser o velho arquivo de aço. Então aqui nós temos 4 óticas ou 4 maneiras diferentes de se ver arquivo. Lei do arquivo. Atenção, atenção, atenção. Lei do arquivo. A primeira, janeiro de 91, 8.159. Ela, pessoal, tem um marco importante. Ela criou o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos. Olha o resumo aqui. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 91, trouxe aquela ideia da Revolução Francesa. É responsabilidade do governo a manutenção, a preservação, a guarda dos arquivos. Para quê mesmo? Para que o próprio governo toque sua máquina administrativa e que para você, cidadão comum, tenha acesso a essas informações. E a lei é importante também, pessoal, que ela criou o CONARC. Eu estou agora, junto com uma imagem aí, você está vendo a imagem aí, Arquivo Nacional, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Olha que bonito é o Arquivo Nacional. O CONARC, pessoal, ele é ligado ao Arquivo Nacional. E o CONARC, meu querido, é isso que vai cair na prova. Minha querida concurseira, atenção, é o CONARC que dita as diretrizes da arquivologia aqui no Brasil. Gente, arquivologia é a ciência, é a disciplina que cuida de arquivos. Como ela executa, como ela procede, quais as normas, de que maneira é o CONARC que está ligado ao Arquivo Nacional que executa as diretrizes, cuida das diretrizes da arquivologia no Brasil. Pessoal, o CONARC tem um órgão fiscalizador, um órgão executivo que é o SINAR, Sistema Nacional de Arquivo. Isso tudo está no edital, é a parte legal da arquivologia. E você vê que o SINAR, o CONARC, ele atua, ou eles atuam, nas diversas esferas públicas, nos diversos poderes públicos. Então essa imagem que você está vendo aí, nos dá a atuação, ou a área de atuação do CONARC, que dita as normas da arquivologia no Brasil, e o SINAR, que executa. Então, pessoal, quem manda aprender, quem manda soltar é o CONARC. Quem vai lá para aprender, quem vai lá para soltar é o SINAR. Será que as bibliotecas do Brasil estão executando ou efetuando os procedimentos determinados pelo CONARC? Será que elas estão digitalizando os seus acervos, tomando conta direitinho dos documentos? Então o CONARC encarrega alguém para fiscalizar. O órgão executivo, o órgão executivo é o SINAR. Então isso ficou bem claro. E eles atuam nos 3 poderes, você está vendo aí, e nas 3 esferas, né? Nacional, federal, municipal, inclusive no Distrito Federal. A imagem aí diz tudo, pessoal. Pessoal, o que é arquivologia na administração pública? Acompanha essa engrenagem. Se essa engrenagem rodar legal, a arquivologia na administração pública vai funcionar legal. Ó. Existe uma engrenagem que é a Política Nacional de Arquivos. Ela roda para um lado.
Quem determina a política nacional de arquivos? É o Conselho Nacional de Arquivos. De que maneira? Criando normas e procedimentos técnicos administrativos. Professor, dá um exemplo de norma. A partir de agora, todo ofício da prefeitura tem que ser cor-de-rosa. É uma norma. Professor, entendi. Agora me dá um exemplo de um procedimento técnico. Esse documento cor-de-rosa vai ter que ser digitalizado e colocado na internet. Esse é um procedimento técnico. Gente, isso também é diretriz do CONARC. Agora, acompanhe a nossa engrenagem aqui. O último dente da engrenagem aqui. Disciplinamento dos serviços arquivísticos. Aí eu te pergunto, o CONARC faz a política. O CONARC determina ou pega essa política nacional de arquivos e detalha em normas. E efetivamente divulga essas normas. Agora, será que essas normas estão sendo cumpridas? Será que essas normas estão sendo executadas? Quem vai lá verificar isso, pessoal? É o SINAR. Então, se eu tivesse que colocar um nome nessa primeira engrenagem, CONARC, nessa outra segunda CONARC e na terceira SINAR. Agora, se essa engrenagem rodar tudo certinho, pessoal, estiver bem azeitada, olha aqui que nós vamos ter aqui, ó, a melhoria dos arquivos públicos. Então, nesse slide, nessa imagem aí, você já entendeu o que é arquivologia na administração pública. Pessoal, a lei mudou. A lei do arquivo de 91 mudou e isso vai ser cobrado em prova, porque isso é assunto do momento. E eu preciso falar de duas leis novas que surgiram. A lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, pessoal, sancionada pela presidenta Dilma, é conhecida como a lei da Comissão da Verdade. Então vocês já vão entender que uma coisa está associada à outra. Essa lei, pessoal, ela permite, né, uma comissão foi criada, tal, que se faça a análise de documentos de uma época aí conturbada do nosso país, que envolve de 1946 a 1985. Agora, uma outra coisa importante também que surgiu juntamente com essa lei foi a lei 12.527, que é da mesma data. Essa lei, pessoal, dita como vai ser o acesso das informações a partir da sua promulgação. Mudou tudo. Pessoal, dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estado, tal, município, com o fim de garantir o acesso da informação. Olha o que eu preparei para você. A nova lei do arquivo. Antigamente, documentos classificados como reservados. Quanto tempo ele poderia ficar nessa categoria? 5 anos. Depois nós tínhamos uma outra natureza, vamos dizer assim, a natureza do documento confidencial. Ele tinha que ficar nessa categoria, ou poderia ficar nessa categoria, nessa natureza, durante 10 anos. Depois nós tínhamos o secreto, 25 anos, e o ultra secreto, 30 anos. Agora, meus queridos, esquece isso. Esquece isso. A nova lei é essa aqui. Então, pessoal, nós temos 3 categorias dentro da natureza. Reservado, tempo de sigilo, 5 anos. Secreto, tempo de sigilo desse documento, 15 anos. E ultra secreto, 25 anos. Renovados uma única vez. Pessoal, olha lá. Os documentos ultra secretos, vou te dar um exemplo. O Brasil, esse é o exemplo que eu dou em aula, ele tem um programa muito bom de energia nuclear, da Marinha, tal, tudo mais. E ele tem umas centrífugas que elas trabalham com eletroímã, um negócio extremamente fantástico. Recentemente o governo americano esteve aqui visitando as bases brasileiras e eles queriam ver como funcionava isso. O Brasil, utilizando-se de uma norma internacional de arquivologia, né? Existe uma norma chamada ISAD, que é uma norma internacional de arquivologia. Alguns países, não todos, seguem essa norma, falou não, esse tipo de documento
esse tipo de projeto da Marinha aí e tal, tudo mais, ele se enquadra na categoria de secreto, ou ultra secreto nesse caso. E aí, pessoal, os países podem categorizar os documentos com ultra secreto e deixá-los sobre sigilo absoluto. Daqui a pouco você vai ver que o governo, o presidente da República tem essa autonomia, tem essa capacidade de fazer isso. Agora, o que é importante é que antigamente os documentos ultra secretos, eles ficavam secretos durante 30 anos, podendo ser renovados ad eterno. E sabe, pessoal, vamos falar aqui, isso é de público. Eu falo isso em sala de aula. Quando essa lei estava correndo no Congresso, dois senadores não queriam que essa lei mudasse. Adivinha quem é? José Sarney e o Collor. Eles não queriam que mudasse. Aí foram entrevistar o Sarney. Sarney, o que está acontecendo? Não, é que tem documentos relacionados à guerra do Paraguai, que se for divulgado pode criar um mal-estar, tal, tudo mais. Então, pessoal, é assim que a coisa funciona. Nosso tempo aqui é curto, na sala de aula a gente conta, os alunos perguntam, é um assunto interessante. Mas vamos dar prosseguimento. Quem determina se um documento é ultra secreto? Está aqui o presidente, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército. Esses caras podem falar, esse documento é um documento ultra secreto, vai ficar nessa condição durante 25 anos, renováveis a mais 25. Quem classifica um documento como secreto? Você lembra o secreto aqui, ó? 15 anos. E não pode ser renovado, tá? Quem determina isso? Tá? Além das outras autoridades que nós acabamos de ver, diretores de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mistas. E o reservado, pessoal, lógico, né? O presidente, como ele pode determinar que um documento, classificar, esse é o termo, documento como ultra secreto, ele pode classificar os outros também como reservado, tal, tudo mais. E aí nós temos, né, autoridades, assessoramento, hierarquia, tal, então tá aí. Você vai ver isso daí no vídeo, vai ver numa boa, tal, tudo mais. Ó, a arquivologia, ela produz, organiza, guarda, preserva e utiliza. Isso pode ser assunto de prova. Como que a arquivologia determina as coisas, ou como ela executa esse gerenciamento. Então, chama a sua atenção. A arquivologia produz, organiza, guarda, preserva e utiliza. O quê? Arquivos e documentos. De que forma? Através de uma metodologia, através de processos. Então, pessoal, tem aí uma coisa chamada gestão documental. Gestão documental. Eu pergunto em sala de aula, o que é gestão? Ah, gestão é isso, é fazer isso, tal, tudo mais. Aí eu resumo gestão de uma maneira bem simples. O motivo das coisas aí, pessoal, é simplificar, né? Esse é o grande, o nosso grande objetivo, é simplificar as coisas. Gestão, guarda aí, é fazer as coisas da melhor maneira possível, gastando o mínimo possível, tá? E no menor tempo possível. Então, meu querido, minha querida, você que me assiste, se você for um bom gestor, você vai fazer as atividades que vão lhe propor no tempo mais curto, gastando o menos dinheiro possível e da melhor maneira possível. Se você conseguir fazer isso, pessoal, você tem condição de gerir ou ser gestor da NASA. Porque você vai fazer bem feito, rápido e gastando pouco. Isso é gestão. Outra coisa que pode cair no nosso concurso são os princípios dos documentos arquivísticos ou os princípios da arquivologia. Pessoal, proveniência ou respeito aos fundos, territorialidade, unicidade, organicidade ou ordem original, indivisibilidade ou integridade ou cumulatividade. Qual que é o princípio da proveniência? Documentos gerados de um determinado órgão não podem ser misturados a documentos de outros órgãos, ou documentos gerados numa determinada instituição não devem ser misturados a outras instituições. Então, pessoal, ele também é chamado de princípio de respeito aos fundos.
Fundo é uma coleção de documento. Cuidado que tem o fundo aberto e o fundo fechado. Cuidado. Fundo aberto é de um órgão, de uma instituição ou de uma empresa que, por estar ativa, vai continuar recebendo documento. Então, se um fundo recebe documento de forma contínua, ele é um fundo aberto. Se, de repente, um órgão público foi extinguido, nós tivemos aí recentemente o caso do DENIT. O DENIT balançou Departamento Nacional, né, de Transporte Terrestre, tal, tudo aquele NTT, toda aquela confusão, quase que o governo fechou o DENIT. Se o governo fechasse esse órgão, aqueles documentos daquele órgão, aquele fundo pararia de receber documentos. Então seria um fundo fechado. Então, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Princípio da proveniência. Documentos gerados por um determinado órgão não podem ser juntados a documentos de um outro determinado órgão. Então isso não pode. Ele tem que permanecer no órgão de destino. É a proveniência, de onde ele provém, de onde ele vem. Não é difícil isso. Princípio da territorialidade. Isso surgiu durante a guerra, pessoal. Convenção de Veneza, Convenção de Bruxelas. Perfeito? Então, pessoal, olha só. Na época da guerra, os países perdedores, eles tinham seus documentos saqueados, tal. Então, uma convenção determinou que os documentos agora têm que seguir isso daqui, ó. Arquivos públicos próprios do território segue o destino desse último. É também conhecido como o princípio da proveniência territorial. Então, nós temos um documento desse local. Esse documento não pode ser mudar para outro local. Então, um documento gerado lá, num território, num órgão lá, num tribunal da Amazônia, não pode ser deslocado para o Tribunal de Minas Gerais. Ele tem que seguir o princípio da territorialidade. Unicidade. Cada documento assume um papel único dentro do grupo a qual ele pertence. Então, esse documento aqui são documentos de um determinado órgão. A unicidade prega isso, né? Ele assume um lugar único dentro desse grupo de documentos. Olha, deve conservar o seu caráter único em função do contexto da produção, independente da sua forma. A gente vai ver daqui a pouco o que é a forma. Perfeito? Caderno é uma forma, mapa é outra forma, livro é outra forma. Gênero, daqui a pouco a gente vai ver, tem documentos sonoros, de multimídia, textual, daqui a pouco... Tipo, a gente vai ver, certidão, né? Ofício, tem vários tipos de documento, ou suporte. Suporte é onde está o documento fixado. Princípio da organicidade. Versa sobre a condição que o documento tem de refletir as características do órgão que o gerou, a instituição que o gerou. Então dá uma olhada aqui, ó. Os arquivos refletem a estrutura, as funções e atividades da entidade produtora, o órgão público, nesse caso, que o gerou. Princípio da indivisibilidade ou integridade. Os documentos não podem ser divididos, não podem ser alienados, não podem ser adicionados. Não pode... Então, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Acompanha aqui com a gente essa evolução aqui, ó. Princípio da indivisibilidade ou integridade. Pode pegar os documentos e dispersar os documentos? Não. Pode mutilar, pegar a parte dele e eliminar? Não. Pode alienar os documentos? Também não. Pode destruir? Também não. Pode ter uma adição indevida, juntar documento de um determinado assunto ou de uma determinada entidade a outros documentos? Não. Esse é o princípio da indivisibilidade. E o princípio da cumulatividade tem a ver ao acúmulo dos documentos, né? O arquivo tem uma formação progressiva, natural, orgânica. Gente, os documentos vão sendo agrupados de uma forma natural. A gestão documental, que é fazer as coisas da melhor maneira possível. Cuidar dos documentos da melhor maneira possível, gastando o menos possível e no menor tempo possível. Dá uma olhada como ela é. A gestão documental é responsável pela produção, pela organização, tramitação dos documentos dentro dos órgãos públicos, pelo uso e pela avaliação. Ela é responsável pelo quê, pessoal?
dos documentos, e para isso ela tem a produção, organização, tramitação, uso e avaliação. Agora, cuidado, hein? Pode cair numa prova uma coisa chamada destinação. A destinação do documento tem a ver com o ciclo de vida do documento que eu falarei na sequência. Um documento, pessoal, ele pode ser arquivado ou eliminado. Então, isso tem a ver com o que nós falaremos na sequência. Todo documento é assim. Informação mais suporte, documento. Informação é aquilo que nós falamos, a ideia que pode ser falada, escrita, encenada, tal. Suporte é o meio no qual a informação está registrada. Nesse exato momento, eu pego um aluno que está com uma camisa com uma determinada mensagem e eu falo assim, meu querido, você carrega um documento no corpo. O aluno olha assim e fala, nossa, professor, mas onde está? Eu falo, a sua camisa está escrito aí, I love Nova York, sei lá, está lá. Agora, gente, aquilo que está na camisa do aluno lá é uma informação. O suporte, sabe qual que é o suporte? O tecido da camisa. Isso que está no seu livro aí de arquivologia ou na nossa apostila da Central aí é uma informação. Qual que é o suporte? O papel. A aula que você adquiriu em DVD é uma informação. Qual é o suporte? É o disco de DVD. Pessoal, cuidado com isso. Centros de documentação é onde o documento pode estar. Arquivo. Se um documento está nesse centro de documentação, é que ele tem valor de prova, ele tem valor probatório. Biblioteca, se o documento está nesse centro de documentação, ele tem um papel de instruir, ensinar, e também um certo lazer. É a mesma coisa do museu, pessoal. Se um documento está no museu, eu vou te falar. Uma estátua é um documento. Professor, mas você não falou que todo documento precisa ter um suporte? Qual que é o suporte da estátua? Metal. Metal. Uma tela, olha só que interessante. Uma tela é um documento. Qual que é o suporte? Um quadro, né? Um quadro é um documento. Qual que é o suporte? É a tela. Pessoal, se o documento estiver no arquivo é que ele prova alguma coisa. Se o documento estiver na biblioteca é que ele instrui e ensina. O museu, ele tem mais o caráter de lazer, apesar que a gente acaba aprendendo também. Atenção, atenção, atenção. Classificação do documento. Um documento é classificado pelo formato. O caderno, o mapa, o rolo de filme, o livro, o cartaz, é o formato do documento. Pelo gênero, pode ser textuais, escritos, datilografados, impressos, audiovisuais, cartográficos. Atenção, muita gente acha que documento cartográfico é mapa. Também é. Mas uma planta é um documento cartográfico. Eu dei o exemplo, nas obras de manutenção ou nas obras de reforma do Maracanã, eles acharam lá as plantas originais de 1950, lá da construção Maracanã. Tipo de documento classificado, cartográfico. Espécie. É a linguagem formal, é a ata, é a portaria, é a certidão, é o ofício, o tipo, é a configuração do documento. Então eu posso ter uma portaria de numeração, eu posso ter uma certidão negativa, eu posso ter uma certidão de nascimento, eu posso ter um ofício. Então, o tipo, pessoal, está ligado com a espécie. Então, certidão é espécie. Certidão de nascimento. Nascimento é o tipo. Isso tudo foi trabalhado em sala de aula. Suporte é onde está gravada a informação. Papel, mídia magnética, ótica, filme fotográfico, metal, argila, acabei de falar dela. Forma é uma das formas mais fáceis aí de classificar documento. Rascunho original, cópia. E, fechando, natureza, ostensivos, ordinários ou sigilosos. Muito bem, vamos lá. Pessoal, quando eu falo em arquivologia, eu falo o seguinte, o que se pensou em arquivologia, ou arquivologia, ela tem aí a sua essência, nessa parte da nosso Revendo a Tempo aqui, que fala das fases da sua vida. Gente, documento tem fase.
Você sabia que um documento nasce, ele vive e ele pode morrer? Nossa, professor, documento pode morrer? A pergunta que os alunos falam em sala de aula. Isso aqui chama ciclo de vida de um documento. Teoria das 3 idades, pessoal. Primeira idade, segunda idade e terceira idade. Documento também tem terceira idade? Tem. Vamos entender isso. Eu costumo dizer que esse slide é o coração da aula de arquivologia. Em cima desse slide aqui eu coloco em cada curso que eu dou umas 10 questões de prova de concurso público. Então, pessoal, o que cai questões sobre ciclo de vida de documento não é brincadeira. Então eu pensei e falei, como eu posso simplificar a vida do meu aluno para ele entender isso? Uma imagem. Então, primeira pergunta, quantas fases ou quantos ciclos de vida tem o documento? 3. Corrente, intermediária, permanente. O que classifica um documento na fase corrente? É a frequência de utilização. Então, pessoal, a gente dá lá os exemplos. Um documento na fase corrente, ele é utilizado toda hora. Pega na gaveta, põe na mesa, pega na mesa, põe na gaveta. Então, ele tem que estar próximo do órgão, da pessoa, do departamento que o gerou. Por exemplo, uma funcionária do RH contratando um funcionário. Ele vai trazer documento, vai faltar foto, vai trazer... Gente, aquilo lá vai rolar 1, 2 semanas, então aquele documento é fase corrente, tem que ficar na gaveta da menina lá que está contratando o funcionário. Intermediário, atenção, atenção, atenção. Eles perguntam também o nome que tem a transferência ou mudança, vamos falar assim, o nome que tem a mudança de um documento para outra fase. Olha o nome aqui, um documento está na fase corrente, é utilizado com frequência, depois ele é transferido para a fase intermediária. Olha aqui, o que caracteriza um documento na fase intermediária? Ele já não é mais utilizado com determinada frequência. Então, sabe aquele processo de admissão do funcionário? Finalizou. A menina tem que ficar com esse documento na gaveta dela? Não, ela manda lá para o outro arquivo, o arquivo setorial. Ela vai alimentar esse documento lá com a RAIS, com o informe de rendimento, com o exame médico que o funcionário vai fazer, de forma temporária, de tempo em tempo. E aí, pessoal, o documento vai para a terceira fase. Mas atenção. A terceira fase a gente chama que o documento é recolhido ou guardado, recolhimento ou guarda. A terceira fase, pessoal, é chamado fase permanente, é quando o documento vai para o arquivo. Agora, presta atenção, um documento só vai para a fase permanente se ele tiver ou valor probatório ou valor histórico. Então, vou te dar um exemplo prático. A carta de Pero Vaz de Caminha. Prova alguma coisa? Ah, professor, prova que os portugueses chegaram aqui, que tinha as índias, eu não sei, mas tem mais um valor histórico. Pessoal, aquele documento do churrasco de fim de ano da empresa lá, que colocaram lá no quadro, churrasco de fim de ano, aquele documento, onde ele foi parar? Alguém guardou aquele documento? Ele tem algum valor histórico? Ele tem algum valor probatório? Então, atenção, atenção, atenção. A destinação trata do documento ou arquivado ou eliminado. E isso está na fase de ciclo de vida do documento. Um aluno levantou a mão e perguntou, professor, um documento pode sair da fase corrente para a fase permanente de uma vez? Lógico, está aí a representação. Então, ele pode sair da fase corrente, ser recolhido para a fase permanente. Perfeito? Quem vai determinar esses prazos é a tabela de temporalidade. É um instrumento que serve para definir os prazos, é um documento que serve para definir quanto que cada documento vai ficar em cada etapa. Está aí a tabela de temporalidade, pessoal. Tem o assunto, tem o prazos de guarda, quanto que ele vai ficar na fase corrente. Modernização e reforma administrativa, projetos, estudo, normas e similares, fase corrente, 5 anos, fase intermediária, 9 anos, destinação final, guarda permanente.
Relatório de atividade, 5 anos na fase corrente, fase 1, 9 anos na fase intermediária, fase 2, guarda permanente. Agora, são passíveis de eliminação relatórios cujas informações encontram-se capituladas em outros locais. Atenção, atenção, atenção. Vai cair para você fases de documento e pode cair para você a tabela de tepolaridade. Sempre cai. Procedimentos para a guarda. Procedimentos para a guarda. Pessoal, protocolo. Protocolo também está no nosso edital. Perfeito? Protocolo também está no nosso edital. Então, meus queridos, protocolo tem essas fases aqui. Recebimento, classificação, registro, movimentação, expedição, arquivamento. Lógico que nas nossas aulas a gente detalhou cada uma dessas etapas, mas fica aí com você, fica aí com você. Guarde isso. Protocolo. A ideia do protocolo, colo é cola, protos é mensagem. Então, é colar a mensagem ou guardar a mensagem. A ideia do protocolo é que essa mensagem ou esse documento, né, esse documento seja recuperado. Nas fases de protocolo, nós temos todas essas etapas aqui, ó. Recebimento, classificação, registro, movimentação, expedição e arquivamento. Atenção, 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 métodos de arquivamento é outra coisa bastante trabalhosa em concurso público. Meus queridos, olha quantos métodos eu tenho aqui. Então eu tenho método básico, padronizado, tem método alfabético, que é pouco utilizado, porque gravar as coisas por modo alfabético, pessoal, incorre em erro. 2 funcionários, ou um sistema pode achar que o mesmo funcionário pode ser 2 se alguém abreviar o sobrenome num campo e não no outro. Então, normalmente hoje os métodos de arquivamento são numéricos, né, pessoal? Ideográficos, alfabéticos. Então, tudo isso aqui você precisa tomar cuidado. E cuidado com esses, né? Quais os métodos de arquivamento que eu acesso diretamente ou que eu preciso de um índice, né, indireto? Todos os numéricos são indiretos. Aí você pode me perguntar, professor, por que hoje tudo é numérico? Por exemplo, código funcionário, código de produto. Porque hoje, pessoal, quem faz essa busca para a gente são sistemas de computação. E é muito mais organizado, é muito mais seguro você arquivar por numérico, em vez de alfabético, geográfico, dicionário. Quem usa geográfico, pessoal, a gente dá isso em aula, são correspondentes. Por exemplo, a Rede Globo, que tem um correspondente na Índia, outro no... Então, ele tem lá, imagino eu, os seus representantes ou correspondentes arquivados geograficamente, por país, cidades e tudo mais. Valor dos documentos. Valores primários ou valores secundários, né? Então, é uma coisa que você precisa tomar cuidado aí, né? Os valores públicos, né? Tem a ver com o valor primário normalmente está na primeira e segunda fase. E o valor secundário é a segunda fase, a terceira fase, que é a fase permanente. A gente explica direitinho isso para vocês também. Toma cuidado. Outra coisa, hein? Preservação, conservação, restauração de documentos. Cuidado. Preservação. Garantir que os documentos sejam organizados de forma condicionadas, né? De forma a preservar, fazer com que o documento dure. Então, pessoal, olha aqui, ó, pessoal, olha a imagem aqui. O pessoal está pegando documento, colocando lá uma folha. A gente, às vezes, chama essa técnica aí, né, dependendo da técnica, de laminação, encapsulamento de documentos. A gente viu isso com detalhe na aula. Conservação, né? A conservação, pessoal, é para reverter danos físicos, químicos com os documentos. Você vê que o papel, que na maioria das vezes tem o próprio documento, ele tem agentes internos, pessoal, que na própria concepção, na própria criação do papel, acaba fazendo com que sejam elementos nocivos a ele mesmo. Então o papel é feito de celulose, mas tem cola, tem produto químico para grudar lá as fibras do papel. Isso acaba com o tempo prejudicando o próprio papel. Olha que interessante. A arquivologia é tudo isso, pessoal. Restauração. Você já sabe, restauração, o documento está daquele jeito, né?
Então, pessoal, hoje existem profissionais que ganham dinheiro restaurando. Normalmente a gente vê restaurar prédios e tal, mas tem restauração de documentos também. E você vê que a gente trata desses assuntos em sala de aula, porque é um assunto bastante interessante, restauração de documentos. O documento precisa ser restaurado. Ele foi... Gente... a gente tem casos aí de incêndios, tem casos aí de a má conservação do documento, o mau arquivamento do documento. Então, pessoal, olha só os agentes de degradação do papel. É o que eu falei, internos, né? São os próprios elementos que criaram o papel, produtos químicos e tal, e externos. Tá? Então, pessoal, existem técnicas de preservação que você vê aqui, ó, diagnóstico, monitoramento ambiental, vistoria, higienização, acondicionamento, tudo isso é técnicas de preservação. Reparo, encadernação, armazenamento, planos de salvamento, perfeito? Reprografia. A reprografia é a técnica de reproduzir documentos. Isso também está no nosso edital. Pessoal, por exemplo, microfilme. Microfilme reproduz documentos. Gente, quem nunca pediu aí, né? Vamos dizer assim, o pessoal mais novo agora não utiliza tanto cheque. Mas, antigamente, quando tinha muito cheque, era muito comum a gente pedir lá o microfilme do cheque. Por quê? Gente, o cheque é desse tamanho, o suporte do cheque é papel, ao manusear o cheque, o papel acaba, né, deteriorando-se. Então, o que o banco faz? É um dos que mais fazem isso. Pega o cheque e microfilma. Ao microfilmar, ele vai reduzir para 2%. Então, o cheque ocupa 100% de espaço para guardar. Ao microfilmar, ele passa a guardar 2%. E outra, ao mudar o suporte de papel para filme, o microfilme dura 100 anos, pessoal. Então, isso tudo tem a ver com arquivologia. Aqui é a microfilmagem. Esses são aparelhos de microfilmar. Eu fico muito à vontade de falar desse assunto, que foi meu primeiro emprego. Eu era operador de microfilmagem em banco. Conto isso em sala de aula. Então, esses aparelhos aqui, tudo eu conheço, tudo trabalhei e tal. Era bem interessante, tá, pessoal? E a digitalização, né? Atenção, atenção, atenção. Hoje é o que mais é utilizado, a digitalização. É pegar os documentos e levar tudo para sistemas de computação. Digitalizar os documentos. É assim que a coisa funciona. Então, o próprio governo, o próprio CONAC tem normas lá para digitalizar documentos, você sabe, OCR, scanners, tudo isso é utilizado hoje. Tá? Tem a ver com economia, no gasto com papel, economia de tempo, acesso online, economia de espaço, imediatismo, segurança. Então, a digitalização é uma maravilha. E outra, hein? A gente fala até sobre a tal do cloud storage, armazenamentos nas nuvens. Documentos digitalizados podem ser acessados de qualquer local. E fechando o nosso curso, esse Revenda a Tempo, a migração. A migração é um processo, só vamos chamar sua atenção, quando você migra um determinado documento para um outro tipo de sistema. Hoje a migração tem muito a ver com a área de informática, né? Quando você migra de uma versão de um software para outra, você migra de banco de dados que estão armazenando documentos para outros tipos de situação de armazenamento e tudo mais. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, era isso que nós tínhamos hoje, né? Hoje. Você viu aí que eu liguei no 220 e falei um monte de coisa, tal. Por quê? Porque a ideia é essa, é rever a tempo. E o grande problema nosso é o tempo. Agora, faz uma coisa para mim, faz uma coisa para mim. Pega o seu caderno de questões e manda ver, pessoal. Manda ver e, ó, boa sorte e gabarita lá a arquivologia pra gente. Manda um e-mail para nós depois. Acesse o nosso site, se inscreva no nosso canal do YouTube e é tudo de graça, hein, pessoal? Veja lá aulas com os outros professores e tudo mais. Tem só gente da boa lá, tá? Então, um grande abraço para você.